E hoje a gente vai falar do Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é considerado por muitos como um dos investimentos mais seguros que a gente tem. E ele é muito recomendado aí pelas pessoas como por exemplo, para reserva de emergência e para investimentos de curto prazo, porque ele é um investimento que ele é seguro e ele traz aí liquidez, a gente sempre pode tirar ele com facilidade. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é o Tesouro Direto, como funciona, o que é esse Tesouro Selic, quanto esse Tesouro Selic rende e também aí explicar como funciona a tributação e outras coisas relacionadas a esse título, para que você entenda e possa sair daqui com a decisão aí se vale ou não vale a pena você investir o seu dinheiro nele. Antes de mais nada, se inscreve aqui embaixo no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e cada vez aí conseguir melhorar mais a sua educação financeira e posteriormente aí conquistar a sua liberdade financeira. Antes de a gente começar efetivamente a falar do Tesouro Selic, eu quero que você entenda dois conceitos. O primeiro deles é o que é o Tesouro Direto em si, né? A plataforma do Tesouro Direto, para você entender, é uma plataforma onde é negociado títulos do governo para as pessoas comuns. O que acontece é que há muitos anos atrás esses títulos eles não eram acessíveis a qualquer pessoa. Então a partir de 2002 foi criada uma plataforma que recebeu esse nome de Tesouro Direto, onde as pessoas podem fazer as compras aí dos títulos de tesouro. Obviamente essa plataforma existe, você tem todos os dados lá, mas você pode fazer isso dentro do seu próprio banco, dentro da sua própria corretora, como a gente vai conversar um pouco mais à frente. E a segunda coisa é entender a taxa Selic. Como o próprio nome já diz, o Tesouro Selic ele é um tesouro que ele é remunerado conforme essa taxa Selic muda. Para você entender, a taxa Selic é uma taxa que é considerada a taxa básica da economia do nosso país. E essa taxa ela acaba sendo alterada a cada um número X de meses por um comitê que é chamado de Copom. O objetivo dessas alterações é realmente que a gente consiga aí direcionar a nossa economia, né? Tanto frear o consumo como estimular esse consumo. Então, quanto mais baixo eu estou estimulando o consumo, quanto mais alto eu estou aí retraindo, porque as pessoas conseguem pegar dívidas, mas pagando taxas mais altas, isso acaba fazendo essa retração. Como eu já disse, o Tesouro Selic, ou você pode ouvir em alguns lugares que ele é chamado de LFT, a letra financeira do Tesouro, ele rende a taxa Selic. Então, na data desse vídeo, a taxa Selic está em 2,75% ao ano. Então, esse título está rendendo essa taxa. De uma forma bem simples e sem considerar quaisquer outras taxas, a gente pode comparar aí basicamente como um CDB, que a gente tem acesso aí nos bancos, que rende 100% do CDI. Então, se a gente desconsiderar algumas taxas, que eu vou explicar mais na frente, é como se fosse um título que tem uma rentabilidade bem semelhante. Só para a gente ter um título para comparação, como eu disse, o Tesouro Selic rende o equivalente aí a 100% do CDI. Se a gente pegar a poupança, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, essa poupança rende 70% mais a TR. Essa TR você pode ignorar nesse momento, porque a TR está zerada, então ela não rende a mais nada no título. E quando a taxa Selic está acima de 8,5%, essa poupança rende aí no caso 0,5% ao mês, mais a TR, que obviamente está zerada. Vou fazer uma comparação simplista, sem olhar para mais detalhes, pode parecer que o Tesouro rendendo aí, entre aspas, o 100% do CDI é muito mais vantajoso do que a poupança rendendo hoje aí 70% do CDI, mas não para por aí. Por mais que o Tesouro ainda mantenha vantagem, a gente tem que dar uma olhada para algumas taxas que existem no Tesouro e na poupança não. A primeira dessas taxas é a CBLC. Você não precisa se atentar realmente a essa sigla em si, mas ela é como se fosse uma taxa de custódia. Ela é cobrada em 0,25% ao ano e essa cobrança ela é feita em duas vezes, ou seja, em dois momentos específicos do ano. Então você vai ter essa cobrança. O que acontece? O Tesouro, né, essa taxa até muito tempo atrás, ela era de 0,30% ao ano. Mas para incentivar, eles reduziram para 0,25% ao ano. Para você entender aqui, caso ocorresse essa cobrança, você teria que ter dinheiro aí, um trocadinho, né, depende do valor que você vai investir, obviamente, parado lá na conta, pode ser na conta do banco ou na conta da corretora, para ter a cobrança dessa taxa. Porque essa taxa ela não é cobrada do título, e sim cobrada em dinheiro ali por fora. Obviamente, isso não tira a atratividade do título. E uma novidade que não tem muito tempo ainda é que o Tesouro passou a dar a isenção dessa taxa para valores até R$10.000. Então se você tem até R$10.000 para investir no Tesouro Selic, ele torna ainda mais vantajoso pelo fato de não ter essa taxa. Um outro diferencial que a gente tem aqui, se for comparar com a poupança, é a presença do imposto de renda. Na renda fixa a gente tem uma coisa
que é considerada aí como uma tabela regressiva. E eu vou deixar ela aqui na tela para você entender. Então, conforme os dias vão passando, a gente vai ter uma diminuição aí desse imposto que é cobrado a título de imposto de renda. Então, essa taxa de imposto de renda ela é cobrada sobre a rentabilidade, não sobre o valor que você investiu, obviamente. E ela acontece assim, é de 20% se você deixar de 181 dias até 360 dias, ela é de 17,5% se você deixar de 361 dias até 720 dias e a partir dessa data até o final, até o vencimento desse investimento que você faz, esse título ele vai ser cobrado aí uma taxa de 15%. Então o que fica bem claro aqui é que essa taxa ela acaba diminuindo um pouco dessa diferença do 100% CDI para a poupança que rende 70%, mas é isenta de imposto de renda. Então, obviamente esse título ainda tem vantagem na rentabilidade, mas essa diferença ela é um pouco menor se a gente for só comparar sem considerar o imposto. E obviamente aqui, quanto mais tempo você deixar esse valor investido, menos imposto você paga e, obviamente, mais rentabilidade você tem. Uma outra taxa que a gente tem aqui dentro, e ela só é relevante sobre o rendimento se você tirar esse valor dentro de 30 dias, ou seja, eu investi hoje, durante 30 dias eu tenho a incidência dessa taxa, que é o chamado IOF, ou Imposto sobre aí, Operações Financeiras. Então, esse imposto ele só vai incidir se você tirar esse dinheiro nesses primeiros 30 dias. Obviamente, você vai ter rentabilidade. O Tesouro ele tem uma vantagem em relação, por exemplo, à poupança, se a gente for comparar, é que ele rende todo dia. Quando a gente fala da poupança, se a gente coloca no dia 5, a gente vai ter o rendimento somente no próximo dia 5. Se eu vou lá no dia 3 e tiro esse valor, eu perdi a rentabilidade. Enquanto no Tesouro, a gente vai ter uma rentabilidade dia a dia. Algum tempo atrás, os bancos eles costumavam cobrar algumas outras taxas, mas isso é bem pouco comum. Obviamente, é importante você entender e se você tiver dúvidas, questione aí o gerente ou uma pessoa do banco ou da corretora onde você tem o seu dinheiro investido ou guardado, para saber se existe essas taxas ou não. Mas, como eu disse, é um fator que é muito menos comum. E isso é uma parte boa da concorrência, onde um vai tirando, muitas vezes outros acabam tirando também. E agora vem a parte mais importante, onde muita gente tem a dúvida, como faz para investir, por onde eu posso investir no Tesouro Selic? E acontece que esse investimento ele é muito fácil. A maioria dos bancos, né, ou corretoras, elas têm dentro das próprias plataformas e você pode procurar, inclusive pode ser um banco grande ou um banco digital, você vai ter a presença aí, você vai conseguir identificar ali dentro uma categoria onde você vai ter o Tesouro Direto e lá você pode encontrar tanto o Tesouro Selic como outros títulos do Tesouro. E ali você pode fazer esse investimento sem nenhum problema. Você vai escolher esse título do Tesouro, vai enviar sua ordem e basta ter dinheiro ali na conta que você já vai conseguir finalizar ali o seu investimento. Lembrando aqui que o Tesouro ele também tem uma plataforma, você pode ir lá no site, eu vou deixar ele aqui na descrição para você também. E você pode inclusive fazer aplicações de resgate ou acompanhar seus investimentos lá dentro da plataforma do Tesouro. O que acontece é que como muitos bancos e corretoras, como eu disse, já tem essa função dentro da plataforma, eles só permitem que você faça essa operação lá dentro. E agora vem uma dica bônus muito importante, que caso você decida realmente comprar o seu primeiro título do Tesouro Selic, que você vai se deparar com dois títulos lá. O que acontece? O Tesouro, até pouco tempo atrás, ele tinha um único título do Tesouro Selic. Hoje ele dividiu em dois. Na data desse vídeo você vai encontrar o Tesouro Selic 2024 e o 2027. Nenhum deles quer dizer que você não pode tirar o dinheiro antes, tá? Ele tem liquidez, você pede hoje em horário útil e ele vai te liberar esse dinheiro no dia seguinte. Então ele tem essa liquidez, tá? Esse prazo é apenas para dar essa data, uma validade para esse título. No momento que você bate a data desse título, ele faz um resgate automático. Então o que acontece? Como você faz para escolher? O que acontece é que a gente tem uma particularidade em todos os títulos de Tesouro, é que quanto mais longo for esse prazo, mais sujeito a algumas variações esses títulos podem ter. Recentemente a gente teve uma situação onde por um período bem curto de tempo o Tesouro Selic ele acabou ficando negativo, inclusive. É fato que foi algo pouco relevante, mas isso aconteceu, né? E fazia muito tempo que isso não tinha acontecido. E logo depois disso, alguns meses depois, o que a gente teve agora bem recentemente, o Tesouro resolveu fazer essa separação. Então, o Tesouro 2024 ele vai ter muito menos variações. Obviamente, falando aqui, o Tesouro Selic não é o título que vai viver sofrendo variações, ele é um título que ele tem uma segurança muito alta. Mas em casos de extrema dificuldade ou que tem algum problema muito grande no mercado,
pode acontecer realmente dele ter alguma variação por um período de tempo. Obviamente a pessoa que opta ali pelo 2024 é uma pessoa que vai estar optando por um investimento possivelmente aí para uma reserva de emergência ou então aí para um objetivo bem de curto prazo. Enquanto 2027 ele pode ser mais ideal se você quer ter um dinheiro com mais segurança, não quer arriscar em um outro investimento, mas quer manter ele por um prazo mais longo. Obviamente o 2027 ele vai, se você verificar lá, eu vou até colocar um exemplo aqui na tela, você vai verificar que ele tem uma taxa a mais dentro desse título. Então isso é uma rentabilidade a mais que você tem, e qualquer rentabilidade que a gente consegue a mais sempre vai ser uma coisa inteligente da gente possuir, porque o foco realmente é a gente ganhar, e aí nesse caso é um benefício que você pode ter. Cabe a você decidir aí qual que pode ser o melhor para você. Então, de forma resumida, o Tesouro Selic ele tem sim as características para você aplicar sua reserva de emergência ou para algum dinheiro de curto prazo. Ele é muito seguro se a gente for comparar com boa parte dos CDBs com liquidez diária que a gente tem por aí. E uma coisa que eu digo é para você sempre comparar se você for colocar o seu dinheiro num CDB e ele pagar exatamente a mesma coisa, obviamente sempre lembrando das taxas. Claro, se a gente for pegar um CDB, ele também tem imposto de renda, também tem IOF, mas você tem que verificar essa diferença, o que faz sentido para você, ou em último caso você pode diversificar, nada impede que você tenha um Tesouro Selic, nada impede que você tenha CDB, ou que você tenha junto também poupança, nada impede. Como eu disse, diversificação sempre é muito importante, porque a gente tem garantia até no que é seguro, às vezes é bom ter um pouco mais de segurança. Valeu aí, um abraço e sucesso!